Jornal da BD. Que raio seria esse Jornal da BD? Gibis antigos, raros, desconhecidos, pouco falado, esquisitos, marginalizados, estranhos. Isso é Clube, Clube dos Quadrinhos, estreia do canal. Meu nome é Valvic. 3 segundos depois da vinheta, rapidinho, pessoal, rapidinho. Bom, então, pessoal, de volta aqui, falando sobre a revista Jornal da BD, né? Esse BD aqui eu vou explicar, né? Para quem não sabe eu vou explicar. Quem é colecionador de histórias de quadrinhos sabe o que quer dizer BD. A minha intenção era estrear o canal com o tema natalino. Como ele está sendo estreado agora no finalzinho de 2025, final de dezembro de 2025, eu acredito que esse vídeo não seria entregue, não foi entregue no final de dezembro, né? Então ficaria estranho eu pegar o gibi com um tema natalino e esse vídeo for entregue em fevereiro, março, sabe-se lá quando, né? Então eu resolvi pegar essa revista, tá? É uma revista portuguesa, uma revista europeia, número 24. Essa revista aqui, eu vou falar, né? Eu vou mostrar o interior dela de uma outra tomada, né? Essa revista aqui ela tá bem frágil. Ó, ela é uma revista colorida. Mas eu vou mostrar ela de outro ângulo, né? E para vocês terem uma ideia do que foi essa revista, né? Eu tenho o número 24, mas foram lançados bastante, né? Essa revista ela é de 1983, mas ela estreou em Portugal em 1982, tá? E ela durou até 1987, né? É um compilado com personagens. Esse aqui é um deles, né? O Lucky Luke, né? O Lucky Luke ele estreou aqui no Brasil em 1966. Ele é um personagem criado em 1940. Ele é um personagem criado em 1946, tá? Ele estreou aqui 20 anos depois, em 1966, na editora Brugueira. Se eu não estiver enganado, editora Brugueira, tá? Então nós vamos falar sobre essa revista, tá? Vou mostrar aqui o lado de trás, né? Essa propaganda aqui já rendeu algumas gozações entre as pessoas que eu conheço, né? Sumos com pau, né? Em nova embalagem, né? Sumos, sim, sumos. É que em Portugal, aqui, suco pra gente, em Portugal se diz sumo, sumo, suco de fruta, sumos de fruta, tá? Um copo de sumo, né? Um copo de sumo sempre um copo de sumo sempre pronto a beber, né? Já diz aí, né? Aí embaixo aqui, né? Com pau é mesmo natural, né? E aí já viu, né, cara, é pouco pro brasileiro, né, com aquela deselegância desnecessária de fazer piadas, né, meu? Eu não achei graça nenhuma, mas fui zoado com esse negócio ali que sumos com pau em nova embalagem, com pau é mesmo natural. Nossa, meu favor, né, gente? Bom, então vamos pro interior da revista e depois eu volto comentando aí um pouco mais sobre ela e sobre o canal também. Clube dos Quadrinhos, no ar. Bom, pessoal, então vamos falar aqui, vamos mostrar o interior da revista Jornal da BD. Era uma revista semanal, tá? Preço de capa na época, 1983, 30 escudo, né? Moeda, ou 30 escudos, né? Moeda que circulava em Portugal nos anos 80, número da revista 24. Vamos partir aqui para o primeiro personagem, que é o Barba Ruiva, né? Com a história O Filho do Barba Ruiva. Vou subir aqui um pouco a revista para vocês terem uma ideia do traço. Olha só o traço desse artista. Bom, o Barba Ruiva foi criado aí pelo Jean-Michel Charlie, né? E desenhos do Victor Rubino. Tá? Foi criado em 1959 e foi publicado em 1959 numa revista francesa chamada Pilot. A primeira publicação em Portugal aconteceu em 1962.
Aconteceu dentro de uma revista chamada Cavaleiro Andante. Só que detalhe, né? Essa revista Cavaleiro Andante, o personagem Barba Ruiva teve a sua primeira publicação em Portugal dentro da revista Cavaleiro Andante, que se encerrou, acabou em 1962. Né? A história aí é de as aventuras, né, de um pirata, as histórias são assim, baseadas nas aventuras de um pirata e seu filho, né, na França do século XVII. Né. Depois de passar por algumas publicações aí, né, mais ou menos igual a essa revista aqui, Jornal da BD, que é aqueles apanhados, né, aquelas coletâneas, né, de personagens, uma editora portuguesa chamada Ibis tentou um projeto com esse personagem aqui no final dos anos 60, em 1969, e tentou publicar um material ali em 1969 e em 1970, né? Foi onde praticamente se encerrou ali a publicação, né? Assim, a revista própria, né? Mas o personagem, o Barba Ruiva, ele teve um longo tempo aí, viu, de publicação, de 1959, ele foi publicado de 1959 a 2004, exatos 45 anos de publicação desse personagem. Bom, esse foi então o Barba Ruiva, né? Vamos para o próximo personagem. Bom, aqui é o Asterix, né? Personagem bastante conhecido, hein, aqui no Brasil. Eu falo Asterix, mas parece que é Asterix, né? Mas a pronúncia parece, né, em Portugal parece Asterix, tanto é que até um acento no E aqui, né? Depois eu quero falar sobre esse título, essa chamada, não sei se vocês perceberam alguma coisa aqui, mas tem uma curiosidade aqui. Já eu falo. O nome dessa história aqui é a Foice de Ouro, né? Aqui o Asterix, a criação aí, o seu amigo inseparável aqui, o Obelix, que é esse grandão aqui. Né? Bom, o Asterix aí é uma criação aí do René Goscinny, os franceses René Goscinny, e o Albert Uderzo, tá? Criado em 1959, publicado também na revista Pilot em 1959. Devido ao sucesso, ele foi assim, devido ao sucesso, o Asterix ele ganhou sua própria revista em 1961, né? 2 anos depois. Mas ele teve a sua publicação na revista Pilot de 1959 a 1973. Bom, a curiosidade que eu queria mostrar, pessoal, é essa aqui, ó. Eu não sei porquê, não entendi, não procurei saber, não me informei, né? Mas eu achei interessante, se alguém for de origem portuguesa ou não, né? E souber explicar o porquê disso, reparem que ele, nesse título aqui, é substituída a letra U pela V, né? Uma aventura de Astérix o Gaulês, né? Não entendi, não sei se era uma prática ou se ainda é uma prática em Portugal, não sei. Mas fica a dúvida no ar aí. Eu posso deixar em aberto também e voltar com uma revista só do Asterix, né? Pra gente falar um pouco mais sobre o personagem e desvendar esse mistério, né? Uma página final da história. E vamos pro próximo personagem, né? Bom, vamos aí. Aqui temos aí o personagem que confesso que eu achei estranho o nome dele quando eu vi, né? O traço não, porque o traço é um traço aí cômico europeu, bem legal, né? Interessante. Bom, o nome desse personagem aqui, aquele Talon, né? Com a história
Chupanço de Caridade provavelmente é uma pronúncia portuguesa, porque eu nunca falei essa palavra, nunca usei essa palavra chupanço. Já falei chupada, chupão, mas chupanço, eu não me lembro de ter usado essa palavra na minha vida, né? Chupanço de Caridade me parece que seria beijo, tá? Seria uma coisa aí, seria beijo, né? Então seria um beijo de caridade, né? Chupanço de Caridade, Acritalon. É um nome estranho. Acritalon seria aí mais ou menos aí, eu não sei, um modo de dizer do francês aí antigo, daquela época lá de calcanhar de Aquiles, tá? Acritalon. Bom, traço muito legal também, traço cômico europeu. Bem legal o desenho, hein? A criação aqui é do Greg, tá? Eu não sei se para preencher a revista, eles colocaram duas histórias, até porque são histórias curtas, né? 2 páginas. Bom, a criação do Greg, né? Que na verdade é o nome dele real mesmo, é o Michel Higner. Tá? Eu subi um pouco a revista para você. Essa história aqui se chama Indecoroso, mas Amável. Subi um pouco a revista para vocês terem uma ideia do traço aqui. Diferente do Asterix, né, o Acritalon, ele ganhou a sua revista própria também, só que muito tempo depois da sua criação, né? Mais de 10 anos depois. O pessoal insistiu no personagem, acreditou, né? E ele ganhou a sua primeira revista, né? Teve a sua primeira publicação aí em 1975. Quer dizer, ele foi criado em 1963 e teve sua primeira revista publicada depois de 10 anos, né? Mais de 10 anos depois, em 1975, o projeto azedou, tá? Teve 6 publicações e morreu em 1976. Então esse foi o Acritalon. Vamos para o próximo personagem aí. Agora eu vou ter que voltar porque eu tive que pular, né? Vou mostrar. É a personagem que eu mais gosto dessa revista aqui, ó. É a Scarlet Dream. Scarlet Dream é uma personagem aí no estilo ficção, né? Ação, né? Ação policial, ficção. O nome da história aqui, Sombras em Veneza. É uma personagem aí criada pelo Claude Moliterne e Robert Gigi, desenhos do Gigi, tá? Claude Moliterne, ele tem vários personagens criados. Eu vou trazer um aqui chamado, um policial chamado Harry Chase, tá? Muito legal também. Bom, a Scarlet Dream, ela teve a sua primeira publicação numa revista francesa chamada V Magazine. Tá? Podem até confundir aí com uma revista americana de mesmo nome, só que não tem nada a ver com quadrinhos, né? Que essa revista americana, ela é do final dos anos 90 e é uma revista sobre moda, mas com o mesmo nome, V Magazine. Subi aí o finalzinho aí da última página. A Scarlet Dream, junto com outras personagens dos anos 60, seguiu uma certa tendência ali, né? Ela foi um pouco mais erotizada, né, com o tempo, né? Seguindo ali uma tendência ali da Vampirella, né? Acho que a única que me veio na cabeça aqui é ela, né? Tinha várias personagens dos anos 60 e meio erotizadas, assim, de uma certa forma, né? E a Scarlet Dream foi uma delas, junto com a Vampirella, acho que uma das mais famosas, assim, mais, né, adoradas pelos leitores de histórias em quadrinhos. De personagens femininas, né? Aquele que gosta de personagens femininas. Eu gosto muito de personagens femininas, né? Óbvio. Bom, então vamos aí partir para o próximo personagem, né?
Bom, o próximo personagem aqui, pessoal, é o Lucky Luke, né? Também bastante conhecido aqui no Brasil. O Lucky Luke é um personagem, um western cômico, né? O nome da história aqui, Dalton City, né? O Lucky Luke tem uns personagens aí que são seus inimigos, que são os irmãos Dalton. O Luke foi criado aí pelo René Goscinny, né, que já falamos dele aqui, e o desenho aqui é do Morse, no caso aqui é do Morse, né? Que, na verdade o nome aqui do Morse seria Maurice de Beverly. O Luke foi criado em 1946, né? E teve a sua primeira publicação aqui no Brasil em 20 anos depois, em 1966, pela editora Bruguera, tá? Era uma editora, uma filial, né, da Espanha, né? Uma filial brasileira de uma editora espanhola. Né? E depois de um tempo, essa Bruguera passou a se chamar Cedibra. Eu acredito que muitos devem ter quadrinhos dessa editora aí, viu? Cedibra. Então aqui fica a última página do personagem Lucky. Vamos partindo aí para o próximo personagem. Tenente Blueberry, bastante conhecido aí para quem curte quadrinhos de western. Desenhos de bastante ação também. Coincidentemente, esse personagem estreou aqui no Brasil com essa história aqui, ó. O Homem da Estrela de Prata. Pela editora Abril, tá? Em 1976. Mas eu acredito que as pessoas lembrem mais, assim, quem leu isso aqui, acho que lembra mais desse Blueberry, talvez na VEC, porque tem uma história que ficou muito famosa chamada Forte Navarro. Ele sai da Abril, vai para a VEC em 1980, e onde é lançado a história Forte Navarro. Criação aqui o texto, né? É a criação do Jean-Michel Chardin, o mesmo lá do Barba Ruiva, e desenhos do Giraud. Jean Giraud. Acho que alguém... Bom, quem conhece quadrinhos sabe, eu vou falar quem que é o Jean Giraud aqui, na verdade. Desenhos de bastante ação. Bom, aqui o Jean Giraud, pessoal, aqui isso aqui, ó, desenhos do Giraud, né? Quem não tá ligando o nome à pessoa, nada menos aqui, cara, esse senhor Jean Giraud aqui é o Moebius, tá? O Moebius aí que com certeza influenciou aí o nosso artista Watson Portela, né? Quem tem aí ou já viu a historieta do Watson ou Paralelas, é evidente ali a influência, né? Bom, então fica aí, ó, ano 1, número 24, 13 de janeiro de 1983. Última página da história do Tenente Blueberry. Só umas informações básicas, né? Aqui tem uma propaganda aqui da própria revista, né, chamada Jornal da BD, aqui, ó, vendendo capas para encadernar as revistas, né? 80 escudo. Estão fechando aí com chave de ouro, como Moebius aí, né? Essa foi a revista, pessoal. Fechando aí a revista Jornal da BD. Vou dar um zoom aqui em slow.
Editoras Liber e Expresso. Jornal da BD. Bom, então voltando aqui, pessoal, com a revista Jornal da BD, né? Vocês conseguiram aí, vocês viram aí um pouco, parte do interior dessa revista. Sim, não esqueci. Jornal da BD, o que quer dizer BD? Tá, aqui pra gente seria o jornal das HQs, jornal do gibi, jornal da HQ, né? Em Portugal, isso aqui quer dizer jornal da banda desenhada, tá? Histórias em quadrinhos. Em Portugal, histórias em quadrinhos pra gente. Em Portugal quer dizer banda desenhada ou quadradinhos, né? Quadradinhos, né? Me viu um quadradinho? Eu quero um quadradinho do Batman, entendeu? Mais ou menos por aí, entendeu? Então, BD nada mais é do que banda desenhada, tá? Em Portugal é conhecido como banda desenhada, se refere aos quadrinhos como banda desenhada ou quadradinhos, tá? Então essa foi a revista. Vou falar um pouco sobre o canal. Pessoal, é o seguinte, o Cluk é um canal voltado para gibis antigos, sabe? Aqueles gibis assim que foram pelas marginais, sabe? Não pegaram a pista do sucesso ali, tipo DC, Marvel, Walt Disney, Turma da Mônica e outros heróis aí muito famosos, gibis muito famosos, né? É claro que eu vou mostrar coisas assim conhecidas, óbvio, mas com alguma particularidade, alguma coisa diferente, assim, né? Mas a pegada do Cluk são quadrinhos assim, aqueles menos falados, desconhecidos, pouco lembrados, sabe? Quadrinhos que às vezes nem passou do número 1, sabe? Foi lançado ali no número 1 e acabou, ou chegou no 2, 3, né? Mais ou menos isso, a pegada é essa, tá? Sim, foge um pouco da linha de DC Marvel, vou trazer alguma coisa assim talvez, mas foge bastante, tá? Quadrinhos diferentes na verdade, né? Anders, esse quadrinho chamado da contracultura, underground, contracultura, né? Mais ou menos isso. Então, eu vou trazer algumas revistas aí de nome, né, tipo estranhos assim, tipo Porrada, Abutre, a Mad é uma revista under, né? Uma revista, mas é bem famosa, né? Mas a Mad é bem famosa, mas tá dentro, tá dentro. Então é isso, tá? Bem-vindos, bem-vindo ao canal Clube dos Quadrinhos. Vai vir, pretendo trazer muitas coisas legais por aí, se for pra frente, né? E é isso, né? Até a próxima, até o próximo vídeo aí. Vai ter algumas coisas aí, tipo number ones, né? Vou trazer quadrinhos número 1, né? Quadrinhos assim com alguma curiosidade, né? É isso. O Cluk é isso, tá? É quadrinhos antigos, tá? Fugindo da linha, vamos dizer assim, convencional, né? Eu resolvi escolhi um nicho, né? E é nesse nicho que eu quero seguir. São quadrinhos antigos diferentes, né? Pode vir coisas gringas, vou mostrar coisas gringas também, né? Para quem tem interesse, quer saber, nossa, lançaram isso, existiu esse quadrinho, esse personagem, né? É isso, cara. É uma curiosidade assim para quem tem uma curiosidade, né, de saber. Então o Cluk é isso, né? Então, sem delongas aí, né? Muito obrigado por ter ficado aí, quem ficou até o final, quem não ficou também, muito obrigado, valeu, espero que pelo menos ficou, já sabe que existe esse canal aí, quem sabe um dia volte. E é isso, Clube dos Quadrinhos, até a próxima, pessoal. Valeu, muito obrigado.